Da tragédia brasileira e da irresponsabilidade de quem explora e autoriza a atividade mineradora em nossas terras continua a nos causar indignação e tristeza. A mancha da lama da barragem da Samarco, empresa do Grupo Vale, e da estrangeira BHP Billiton, é a sombra sobre a vida em terra e na água. O Uatu Neca está morto, choram os índios Krenak, que desde antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já viviam à beira do Rio Doce, o Uatu. Agora choramos todos também pelo mar do litoral capixaba, tingido de marrom, um dos locais de maior diversidade de vida marinha da nossa costa. Boa tarde. É a capa de hoje do jornal Estado de Minas, que resume o nosso sentimento. Não temos mais palavras para essa tragédia, mas temos muito que cobrar para que os responsáveis paguem pelos danos e para que ela definitivamente não se repita mais. Já já as notícias sobre a tragédia de Mariana. Vamos falar agora sobre o caos na BR-040 com mais um protesto em Congonhas, mas que causa congestionamento nos dois sentidos por quilômetros. O juiz da comarca de Congonhas foi para a estrada negociar com moradores que bloquearam o trânsito depois de mais um atropelamento com morte na noite dessa segunda. Estas imagens, feitas pelo jornalista Hilton Rodrigues, foram gravadas logo após o acidente, quando a rodovia já estava interditada com fogo. O corpo da vítima estava no asfalto. O Alisson Vieira da Fonseca, de 19 anos, que voltava do trabalho, desembarcou no ponto de ônibus na altura da Vila Cardoso e, ao atravessar a pista, foi pego por um carro que seguia em direção a Belo Horizonte. Os moradores que já fizeram outros protestos por causa de mortes no trecho reclamam da concessionária responsável pela estrada. Nós já trouxemos o pessoal da Via 040 aqui há uns meses atrás, mostramos para eles a situação da comunidade. Eles ficaram de estudar o assunto e não resolveram nada. Semana passada, nós encaminhamos um documento à Via 040 pedindo urgência para resolver essa situação. Eles só nos empurraram com a barriga. Com o caos instalado na BR, o juiz Geraldo Antônio de Freitas foi negociar com os manifestantes e tentar a liberação da pista. Um pedido do juiz aqui. Se vocês quiserem atender, eu solicitaria dos senhores tirarem hoje 10 horas da manhã. Se não entenderem que não vai mudar a situação. Eu vou tentar resolver para você. Agora, vocês têm a palavra do juiz aqui que vai empenhar o máximo para resolver essa questão pontual que eu estou vendo aqui hoje. Não estamos tratando de outra e tal. Posso ser chamado a resolver outra situação intermediária? Estou à disposição. Essa aqui eu me coloco à disposição para amanhã. Já coloquei 10 horas da manhã. Bom, 10 da manhã foi o horário combinado para a reunião intermediada pelo juiz com representantes dos moradores e da Via 040. A concessionária afirmou que mantém um diálogo permanente com a população e que seria gente que quer aparecer que tem insuflado esses protestos. A Via 040 alega que espera por licenças ambientais, e a gente já viu que elas demoram para sair aqui mesmo, que estão previstas para dezembro agora, para poder implantar a solução definitiva para esse trecho. Duplicação das pistas, colocação de barreiras físicas para impedir a travessia pelo asfalto, acostamentos, nova sinalização, pontes e viadutos. Segundo a concessionária, a implantação das melhorias e o cronograma de obra serão divulgados à comunidade local e às autoridades competentes assim que elas forem liberadas. A empresa diz ainda que a comunidade pode entrar em contato com ela por ligação gratuita, com atendimento 24 horas pelo número 0800 040 0040. E o site é o via040.invepar.com.br. A rodovia foi liberada agora no fim da manhã. Uma nova reunião foi marcada para a próxima quinta-feira. Os bombeiros registraram a queda de pelo menos 50 árvores em Belo Horizonte durante um temporal com ventania na noite dessa segunda e que ainda teve raios, muitos raios. Os ventos que acompanharam a chuva eram fortes. Na região da Pampulha chegaram a 57 km por hora. No bairro Floresta, na rua Geraldo Teixeira da Costa, parte de uma árvore veio abaixo com a ventania. A copa dela atingiu quase toda a rua. No bairro Jaraguá, na Avenida Isabel Bueno, a árvore atingiu a rede elétrica e veio ao chão. Vi que teve um vento muito forte e ela caiu em cima desse fio de alta tensão. E já tem 4 anos que o povo daqui pede para a prefeitura vir cortá-la, que ela já estava comprometida. Hoje ela caiu. A ventania também deixou muitos moradores sem luz.
Os bairros mais afetados foram o União e o Cidade Nova, na região Nordeste. Também não havia luz na Avenida Antônio Carlos, na altura da UFMG, e na Avenida Tereza Cristina, próximo ao bairro Coração Eucarístico. De acordo com a Defesa Civil, a chuvarada também aumentou em 60% o nível de alguns rios que seguem pelas principais avenidas da capital. Acabar a luz foi em várias partes da cidade, eu só via pelo WhatsApp. Aqui acabou a luz, aqui acabou a luz. No bairro São Gabriel, uma árvore enorme caiu, atingindo a rede elétrica e 2 casas. A árvore de grande porte ficava no pátio de uma escola estadual e caiu sobre o muro, o poste e a fiação de energia elétrica. As aulas foram suspensas nesta terça-feira. Segundo essa moradora, que não quis se identificar, a planta tinha quase 50 anos e foram vários os pedidos para retirá-la dali. Já foi pedido mais de 3 vezes os bombeiros para cortar a árvore, a escola já pediu para cortar a árvore e os bombeiros falaram que não podia, que era patrimônio, que o governo não deixava. Aí eles decidiram cortar a raiz em volta e cortou bem rente e cimentou tudo em volta. Então, a árvore já não tinha mais estrutura para se segurar. O poste da esquina de cima também ficou danificado. A árvore atingiu 2 casas do outro lado da rua. A garagem de Renata ficou tampada. Para sair, só passando pelos fios. Meu marido estava mexendo aqui perto, eu fiquei com medo de estar passando energia pelo muro mesmo, que estava chovendo muito, né? Nós vamos tentar então agora entrar aqui na casa da Cássia, que foi a mais atingida pela árvore. São vários galhos aqui caídos, a fiação no meio, a gente tem que tomar cuidado, porque tem vários galhos partidos, olha aqui, pontas de galhos e tá bem escorregadio também, ó. E aqui do lado de dentro, muitas folhas, muitos galhos tomaram todo o jardim da entrada da casa. A árvore começou a cair, a minha sobrinha estava na varanda ali em cima, sabe? E deu aquele estrondo, um corre-corre. A gente está chegando agora ao 2º andar da casa, que é onde a copa da árvore veio parar. Tem muito galho, muita folha aqui. E olha o poste, onde foi parar. Um transformador caiu quase aqui, dentro da casa dela. De acordo com o técnico da CEMIG, no local, cerca de 150 imóveis estão sem luz e não há previsão de quando a energia será restabelecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas 50 quedas de árvores na capital desde a noite dessa segunda. No bairro Floresta, Zona Leste, uma se partiu ao meio e ocupou a rua. Na região oeste, a árvore fechou uma avenida. Ao lado, um poste que caiu sobre um carro também ficou atravessado. Foi no bairro Vista Alegre. Também na zona oeste, no Cabana, o vento e a chuva forte derrubaram o telhado de metal num carro estacionado. Olha os estragos que a chuva fez, ó. Bom, quando chove, cai um temporal desse aqui em BH, a gente logo pensa em Mariana, que é tão pertinho, naquelas barragens comprometidas ainda, depois do rompimento da de Fundão no último dia 5. De acordo com o Corpo de Bombeiros, choveu em Mariana ontem a noite toda, mas uma chuva fraca. Não houve mudança na situação das barragens Germano e Santarém devido a isso. Mas a previsão do tempo clima, PUC Minas, é de chuva forte para o fim dessa tarde, acompanhada de raios e ventos que podem chegar a 50 km por hora. Então a gente pede que Deus segure aquelas represas. Por enquanto o tempo está firme por lá, os bombeiros estão em mais um dia de busca pelos 11 desaparecidos com o rompimento da barragem de Rejeitos que matou outras 12 pessoas. Mas a lama da Samarco, que avança pelo mar do Espírito Santo, continua a fazer vítimas e a ameaçar outras vidas e a matar outros rios além do Rio Doce. O estrago foi tanto que outros rios, como o Gualacho e do Carmo, foram afetados e já não dão vida como antes. Os peixes acabou, meu filho. Acabou tudo? Infelizmente acabou. Por isso, agora, seu Alano, pescador antigo, é que vai ser fisgado pela saudade. Não tem pescaria mais. Agora, né, é difícil. Na água e em terra, a vida está por um fio. O cachorro está da cor do barro. A gente tem que prestar muita atenção para ver o cachorro. Como em Gesteira, um distrito da cidade de Barra Longa. Aqui era a nossa casa. Essa é uma balança que era usada para pesar o gado. Ela é bem pesada, feita de madeira maciça, mas foi arrancada do lugar pela lama. Lama que destruiu também parte da pastagem do gado. Aqui mesmo, às margens do rio, olha, tudo isso era usado pelos animais para alimentação. Mas agora o lugar virou um deserto.
Todo mundo que tinha os seus terrenos, assim, a beira-rio, os capinhos que aproveitava para tratar, para fazer silagem, para as criação, não tem mais, está tudo destruído. Mais pesado que tanta lama é o diagnóstico de especialistas. Vida de novo nessas águas vai levar tempo. Podemos pensar em 30 anos com muita educação ambiental, com aliança entre os municípios do entorno, principalmente com intervenção precisa para que a gente revitalize esses rios. Rios e mares, porque vai saber até onde essa lama pode chegar. Prefeitos da região de Mariana, inclusive de Laio e de Belo Horizonte, se reuniram nesta segunda para discutir medidas para evitar novas tragédias causadas por barragens de mineradoras. Chovia quando os prefeitos Márcio Lacerda e Duarte Júnior chegaram ao prédio do teatro, no centro de Mariana, para a reunião. Nós temos uma pauta voltada com a preocupação do futuro das cidades, uma pauta preocupada também com os danos ambientais. Então vai ser uma pauta com grande importância para todas as cidades envolvidas nessa tragédia. E uma preocupação também com a questão da sustentabilidade, da resiliência das cidades, ou seja, a capacidade das cidades brasileiras, de uma maneira geral, se prepararem para prever, evitar e enfrentar qualquer tipo de desastre. Essa é uma preocupação permanente no mundo hoje. 36 prefeitos de municípios de Minas e 3 do Espírito Santo foram convidados, mas um pequeno grupo compareceu, além de representantes do Ministério Público Federal. O prefeito de Belo Oriente, cidade próxima de Ipatinga, disse que a atividade econômica da região foi afetada, já que a empresa de celulose, que emprega grande parte dos moradores, está paralisada por causa da falta d'água. Segundo ele, cerca de 10 mil pessoas estão prejudicadas, dependendo de caminhões-pipa para matarem a sede. O que fazer para minimizar e buscar recuperar essa questão ambiental mais rápido? Porque é uma responsabilidade muito grande, a bacia do Rio Doce foi totalmente degradada. Nós precisamos de ações em conjunto para minimizar e revitalizar o nosso rio. O Ministério Público de Minas expediu uma recomendação para que a Samarco, o Corpo de Bombeiros de Ouro Preto, a Delegacia Regional da Polícia Civil de Ouro Preto, a Defesa Civil e a Prefeitura de Mariana adotem medidas para encontrar as 11 pessoas que ainda estão desaparecidas. Os promotores exigem que os órgãos responsáveis usem todos os recursos para ajudar nas buscas, além de aumentar o efetivo de funcionários que estão trabalhando no local. As buscas não devem ser encerradas até que sejam esgotadas todas as possibilidades. O Ministério Público pede ainda a criação de um canal de informações com os parentes das vítimas e um boletim diário divulgado para a sociedade. O Jornal da Alterosa foi conferir a denúncia de que um acidente ambiental causado por uma mina da Vale, a mesma que é dona da Samarco, foi negligenciado pelos órgãos fiscalizadores em abril deste ano em Nova Lima. Uma lagoa na região dos condomínios Morro do Chapéu e Miguelão foi contaminada com rejeito de minério de ferro. E a barragem da mina Vargem Grande assusta os moradores vizinhos. Apesar do nome, a barragem de Maravilhas causa muito medo em Leonardo. Ele conta que não tem sossego para usufruir o terreno. O advogado tem uma casa bem perto da represa. Eu me sinto com um temor, eu me sinto limitado na possibilidade de utilizar o meu terreno em sua plenitude. Eu não posso utilizá-lo no sentido de colocar pessoas, colocar animais, simplesmente pela possibilidade de ter uma barragem dessa sofreu os efeitos de um estouro de uma barragem. A barragem é da Vale. A capacidade é de 103 milhões e 300 mil metros cúbicos, ou seja, 40% maior do que a de Fundão, que se rompeu em Mariana. Este geólogo, que mora num condomínio ao lado, diz que os vizinhos enfrentam problemas e até entraram na justiça contra a mineradora. Ele alega que falta um plano de segurança. Não foi divulgado pela mineradora sobre os planos de contingência, emergência, avisos sonoros e o relatório de análise de segurança, como foi feito. Agora eles acompanham apreensivos o processo de licenciamento ambiental de mais uma barragem, que deve ser construída pela Vale nesta mesma região. O projeto prevê que ela tenha 80 metros de altura e capacidade para armazenar quase 90 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável já sugeriu o deferimento do processo de licença prévia, mas deixou claro que não possui responsabilidade
responsabilidade técnica e jurídica sobre os estudos ambientais apresentados na licença, sendo a elaboração, instalação, operação e comprovação da eficiência de responsabilidade da empresa. Ele não pode se isentar, se ele é o órgão que tem a outorga de licenciar, ele tem que ser o órgão responsável por fiscalizar, ele que tem que exigir a qualidade da segurança, exigir o compromisso do empreendedor em sua plenitude e não simplesmente lavar as mãos porque é ele que é o permissionário. Tristeza de ver o órgão ambiental sendo conivente com a mineradora. E o complexo da mina de Vargem Grande, controlada pela Vale, já causou danos ao meio ambiente. Em abril deste ano, rejeitos de minério transbordaram e atingiram a Lagoa de Codornas, que pertence a outra mineradora, a Anglo Gold. Ela faz parte de um sistema de 3 represas, formado também pelas lagoas dos Ingleses e Miguelão, que tem importância direta no abastecimento de água na Grande BH. Neste ponto onde eu estou era tudo água. Segundo especialistas, além da seca, o lançamento do minério deixou a lagoa ainda mais assoreada. Na época, moradores da região denunciaram, mas só 6 meses depois, agora em outubro, é que a Polícia do Meio Ambiente veio, fez uma vistoria e registrou o boletim de ocorrência. Gustavo Tostes, que faz parte do Conselho Estadual de Política Ambiental, diz que falta fiscalização. A gente precisa melhorar. Eu acho que precisa melhorar muito. Eu acho que o Estado precisa equipar melhor os órgãos de fiscalização e fiscalizar com rigor. Vão se renovando licenças sem o cumprimento de condicionantes e prorrogando os prazos do cumprimento das condicionantes que não foram cumpridas na licença original. Quando ela é prorrogada, eles prorrogam também esses prazos de condicionantes, algo que nós da sociedade civil vemos que meio sem critério e de uma certa forma para beneficiar os empreendimentos minerários. Nossa produção entrou em contato ontem com a Vale, com o IGAM, FEAM e Secretaria de Meio Ambiente para pedir uma resposta sobre esse caso. A gente ainda aguarda um retorno desses órgãos todos. A chuva da tarde dessa segunda alagou ruas e avenidas em Montes Claros. Um córrego transbordou e a água arrastou um motoqueiro. O Danilo Evangelista, nosso telespectador, nos mandou este vídeo que mostra um motoqueiro sendo levado pela água do córrego das Melancias na Avenida Antônio Lafetar Rabelo. Ele tenta segurar a moto que é arrastada pela correnteza. Meu Deus, vai afogar, diga o cara, velho! Um sargento aposentado resgatou o motoqueiro, que foi socorrido pelo SAMU, mas acabou morrendo. Em outro bairro, um homem conhecido como Paraíba foi levado pelas águas de um córrego e está desaparecido. Os bombeiros receberam 62 chamados para ocorrências, sendo 32 de inundação, quedas de árvores, desabamentos e pessoas ilhadas. Nesta terça, o tempo fica nublado e pode chover em todas as regiões do estado. Em algumas áreas, as chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas. Em Belo Horizonte, a temperatura cai um pouco, com máxima prevista de 26 graus. A temperatura chega aos 28 em Buritis, aos 33 graus em Santa Fé de Minas. Em Grão-Mogol, os termômetros atingem 29 graus e 31 em Juiz de Fora. Belo Horizonte ao vivo, céu bastante nublado. A temperatura agora é de 24 graus e a umidade relativa do ar está em 69%. Um homem foi atropelado por um trem no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, nessa segunda. Ele fez como muita gente que tem preguiça de usar a passarela que existe no local e se arrisca, passando por um buraco no muro para atravessar a linha férrea. Samuel da Cunha, de 29 anos, foi socorrido por policiais militares. O rapaz estava muito machucado e desorientado. Ele estava impedido, ele passou de uma vez, está próximo ao trem, você entendeu? E pegou ele. Segundo testemunhas, ele foi atingido por ferragens do trem enquanto tentava passar entre os vagões. O acidente foi na altura do bairro São Geraldo, região leste da capital.
onde há uma passagem clandestina de pedestres. Mesmo depois do acidente, muita gente continuava a passar entre os trilhos, até sair pelo buraco no muro, feito pelos próprios moradores. Não faltaram desculpas esfarrapadas para o mau exemplo. Passando aí, mas não pode passar por aí, como é que fica? É meio complicado, né? Por causa dessa passarela aí que anda demais, véio. Essa passarela aqui não foi feita na melhor forma, correto? Por quê? É muito extensiva. E para a terceira idade já não é legal. A passarela construída pela Vale fica a poucos metros do local do acidente. É falta de educação, né? Porque fizeram a passarela tão bacana dessa aí. E eles continuaram abrindo buraco no muro para querer facilidade e acabam tendo problema, né? Disse tudo. É falta de educação do nosso povo que colabora para um tanto de problemas que a gente tem no nosso país. Começou nessa manhã o julgamento do estudante de direito acusado de matar a mulher médica em outubro de 2012 em Contagem. Faixas e cartazes com homenagens à médica assassinada. A foto de Cristiane Moreira foi estampada em camisas e em mensagens marcadas pela saudade. Parentes, amigos e ex-pacientes da médica foram para o fórum assistir o julgamento, que acontece 3 anos depois do crime cometido pelo marido da vítima. Ele acabou diretamente com a vida dela, mas acabou indiretamente com a nossa, entendeu? Eu nunca mais consegui ter paz. Meu sobrinho passou por momentos muito difíceis, não dormia sozinho. Pessoas que se diziam amigas verdadeiras dela, melhor amiga dela, tá aí fazendo visitas e visitas regulares e frequentes para ele no presídio. Foi em 12 de outubro de 2012. Wellington Rodrigues Tavares, de 32 anos, e Cristiane Moreira, de 41, chegaram de uma festa e discutiram no apartamento do casal, onde também estavam o filho dela, de 12 anos, e um amigo do garoto. A briga terminou com a morte da médica e o filho ferido pelo padrasto, que também se esfaqueou, mas foi socorrido. Wellington afirma que teve um apagão e não se lembra do crime. Eu cheguei no apartamento. Ele falou meu nome 6 vezes, sem olhar para o meu rosto. Então, se deu um branco, como é que só pela minha voz ele ia saber? Deixa eu morrer, Júnior. Ele falou isso 6 vezes. Ela cuidou muito de mim e ela é uma pessoa exemplar, muito excelente, que dava a vida dela quase para cuidar da gente. Wellington Rodrigues está preso desde a época do crime. Não foram permitidas imagens dele. O julgamento é por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e sem chances de defesa para a vítima. A família e amigos de Cristiane esperam pela condenação do réu sem redução da pena, mas temem por uma estratégia da defesa, que anunciou novidades para o júri. O julgamento começou com quase 1 hora de atraso. 4 mulheres e 3 homens formam o corpo de jurados. O Ministério Público arrolou 5 testemunhas, entre elas o filho da médica, que acabou sendo dispensado. Já a defesa tentou substituir 2 testemunhas arroladas por um irmão de Wellington, mas a estratégia não foi aceita. Há fatos novos a serem explorados pela defesa. Na verdade, seria a motivação que levou esses fatos graves a acontecerem. Vai ficar a cargo do Conselho de Sentença decidir se vai acatar a defesa ou vai acatar a tese da acusação, que é o Ministério Público. Esses fatos novos que a defesa já deixou antever uma brecha deles são meras conjecturas, meras suposições que não vão alterar a realidade dos fatos, e acreditamos que os jurados farão justiça hoje, que no caso é a condenação do acusado. Depois do intervalo, a solidariedade do sul de Minas para o Vale do Aço, com a doação de água para vítimas da tragédia de Mariana. Uma comunidade de Três Corações, no sul do estado, se uniu para ajudar a população de Governador Valadares, que sofre com a falta de água por causa da lama que contaminou o Rio Doce. Eles atenderam ao chamado do motoclube da cidade e entraram na campanha para doar galões aos atingidos pelo desastre ecológico de Mariana. Olha só para vocês verem a extensão da fila. Essas imagens, gravadas no momento em que os galões d'água eram entregues, mostram a quantidade de pessoas que foram beneficiadas pela campanha, organizada por um motoclube de Três Corações. E nós escolhemos essa comunidade aqui do Azteca porque nós sabemos que aqui não vem nenhuma doação da Samargo. No momento que o caminhão chegou, já foi formando a fila e foi até muito rápido a entrega, porque a necessidade era muito grande. Muito emocionante. É um trabalho cansativo,
porém muito gratificante. A Prefeitura de Governador Valadares chegou a decretar estado de calamidade pública no dia 10 de novembro em função do desabastecimento de água na cidade. O Kerley e o Neuro foram a Governador Valadares e viram de perto a real situação daquela cidade e já pensam em fazer novas campanhas para levar mais água para lá. A gente tenta sensibilizar a população, se puder nos ajudar ou ter iniciativa de mais campanhas nesse sentido, porque lá realmente está uma situação difícil para a população, em falta d'água. Se alguma cidade aqui próximo estiver fazendo, quiser trocar alguma ideia com a gente dá as informações, a gente encaminha para o pessoal lá de Governador Valadares, porque o importante é a água chegar na mão das pessoas. Está satisfeito? É demais, Deus então vai com Deus. Já ao vivo as informações sobre uma adutora de água que se rompeu em Belo Horizonte e abriu uma cratera no bairro Renascença. Aguarde. Uma adutora de água se rompeu nessa madrugada, abriu uma cratera numa rua e inundou de lama uma garagem no bairro Renascença, em Belo Horizonte. A repórter Etel Correia está lá e traz pra gente informações ao vivo. Boa tarde, Etel, que estrago, hein? Boa tarde, Laura. Muito grande a cratera que se abriu aqui. Olha só, esta é a Rua Descalvado e um quarteirão inteiro está interditado. Laura, funcionários aí da Copasa trabalham nesse momento no conserto, no reparo dessa tubulação que se rompeu de madrugada. A força da água foi tão grande que danificou o asfalto e pedras, então, do chão foram lançadas contra este prédio ao lado. É um prédio novo que só tem 2 moradores, mas os veículos que estavam na garagem foram atingidos. Os moradores ficaram muito assustados. Olha, tem 3 moradores lá dentro ainda e um dos veículos deles, então, foi danificado. A informação da Copasa é de que 16 bairros das regiões Nordeste e Norte foram prejudicados, por enquanto estão aí sem o abastecimento de água, mas o serviço deve terminar até o final dessa tarde. Laura. Obrigada, Etel. Boa tarde para você. A promoção de hoje do Jornal da Alterosa é para você curtir de graça uma das melhores festas de virada do ano no estado. É o Réveillon do Yacht Tênis Clube na Orla da Lagoa da Pampulha, em BH, com shows de Gustavo Lima e Sorriso Maroto e ainda a visão privilegiada para esse show de fogos da Alterosa. Ligue agora para 3209-0988, código 31 e concorra a um par de convites para a área VIP com bebidas liberadas para curtir esse Réveillon, os fogos e as atrações musicais. 3209-0988, código 31. Ligue quantas vezes quiser para ter mais chance de ganhar. Já a nossa produção liga para os sortudos. Fique com TV Verdade. Logo mais à noite a gente tem outras informações nos nossos noticiários de todo o estado. Boa tarde para você.